Oi, queridos, tudo bem com vocês? Que Deus lhe dê brilho no seu olhar hoje, que Deus dê alegria no teu coração hoje, que você possa dizer glória a Deus pela minha vida, mesmo no meio de um sofrimento. E hoje sou Terezinha Tavares, sou casada, tenho 2 filhinhos e uma nora e uma futura nora. Essa é a minha família que Deus me deu. Hoje eu queria falar com vocês, eu estou fazendo lives sobre o sofrimento, hoje é a quarta. Eu queria falar para vocês hoje sobre o sofrimento no meio de uma pandemia. E para que eu pudesse falar com vocês, ontem eu vi algumas pessoas que colocaram nas redes sociais que estão com o Covid-19. Algumas estão na linha de frente, outras pegaram no seio familiar, mas enfim, estão passando pelo sofrimento de uma pandemia. E eu fiquei pensando sobre isso, e hoje pela manhã, assim, né, eu já estava lendo o meu livro de ensinamento, né, o meu manual de vida. Por favor, leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia. E eu estava lendo, aliás, eu estava lendo a Bíblia, né? E um colega nosso mandou para nós um versículo que me chamou atenção. E eu falei, é esse versículo que eu vou usar hoje na live sobre o sofrimento no meio da pandemia, da Covid-19. Em Eclesiastes, está no Velho Testamento, depois de Provérbios, diz assim, Eclesiastes 3:11. Eclesiastes 3:11 é depois de Provérbios, quase no meio da Bíblia, no Velho Testamento. Marcam lá no caderninho de vocês e começam a ter um manual de vida que ensina todos os passos para nós, inclusive permanecer firme no meio de uma pandemia. Fala assim: tudo fez formoso em seu tempo, tudo Deus fez formoso em seu tempo. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. E até o mundo pôs no coração do homem, ou seja, até a eternidade Deus colocou no coração do homem, de tal maneira que este não descubra a obra de Deus desde o começo até o fim. Queridos, tem segredo, tem mistério de Deus que não compete a nós e nem ficarmos discutindo. A Bíblia deixa claro para nós que existe o céu, a vida eterna. Por isso que Deus colocou no homem a eternidade, que você não está preparado para a morte. Por isso que Deus colocou no homem uma eternidade para você não ficar falando hoje vou morrer, hoje você vai entrar em pânico. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem e que se ele ouvisse os mandamentos, as leis, nós seríamos abençoados com a vida eterna. Daqui nós partiríamos, ou vamos partir para um lugar muito melhor. Lá não há dor, lá não há dívidas, lá não há contas para se pagar, lá não há choro, não há lágrima. Lá existe um Deus frente a frente conosco. E isso nos faz com que nós nos alegramos quando nós esperamos o céu. Mas o que eu quero falar hoje é aqui na terra, até nós sermos levados por Deus, né? Quando Deus vier nos buscar, nós estejamos preparados para a eternidade, ou seja, eu não quero morrer, daqui eu quero passar para uma vida eterna. Mas eu tenho visto, queridos, no meio dessa crise de pandemia, desse vírus que tem pegado famílias de alta sociedade, de média e de baixa. Não escolheu Deus aquele ou aquela. Embora Deus não queira que você fique doente. Deus não quer isso para o homem. O homem que cava o próprio buraco para cair dentro. Mas Deus dá algumas diretrizes, algumas linhas, como nós devemos se comportar diante de tal situação. Quando nós não lermos a palavra, quando nós não ficarmos edificados na palavra, você não aprende e você não sabe lidar com a situação. Por exemplo, você vai ter uma prova, você vai fazer um concurso, e aquele concurso é só sobre matemática. Aí vai eu lá, que nunca estudei matemática, sou péssima em matemática,
vou lá fazer o concurso. O que vai acontecer? Eu não vou passar, porque eu não sei nada. Assim é a nossa vida eterna. Se você não entender os passos da eternidade, se você não entender no meio de uma pandemia, de um Covid que está pegando, você que tem grandes bens guardados, você que tem dinheiro, você que acha que é melhor do que o outro, a pandemia está aí pegando eu, você e qualquer outra pessoa. Mas como está o teu coração? Você esqueceu, querido, que não é só a pandemia que está aí. A pandemia trouxe pânico, medo. Eu vejo as pessoas colocando em redes sociais: eu estou em pânico, eu estou com medo, tenho filhos. Queridos, isso não vai resolver o teu problema. Isso só vai piorar. Porque não existe por aí só a pandemia do Covid. Só que as redes sociais, a mídia, né? Os próprios... o pessoal os jornalistas, né? Os jornalistas só falam sobre isso. Você liga a televisão num jornal, você só vê isso. As pessoas, os repórteres só falam em Covid, Covid, Covid. Existe a doença, querido, todos os dias do crime, toda hora, todo minuto. Ontem mesmo eu assisti 3 pessoas, uma menina muito nova que foi fazer uma caminhada 7 horas da manhã e foi morta, enterrada. Praticamente eu acho que estava viva. Você está entendendo? Existe o crime toda hora. Recentemente fugiu da cadeia 17 criminosos, não pegaram nenhum, está aí perante a sociedade. Existe pessoas morrendo de câncer a toda hora, criança, jovem, velhos. Existe pessoas contaminadas com diabetes a cada minuto, crianças. Existe pessoas morrendo de fome a toda hora. Existe pessoas morrendo por ansiedade, por depressão. Existe toda hora diagnóstico de doenças que não tem cura. Que não tem cura. Quantas pessoas foram curadas do Covid-19? Na minha família já pegaram. Ainda eu não fui atingida, graças a Deus. E eu declaro que eu vou ficar bem. E se porventura eu for contaminada, eu preciso estar alimentada com a esperança de cura. Eu preciso estar diante de um Deus que me cura ou me leve para a vida eterna. Eu não posso ficar, queridos, extremamente como as pessoas estão assustadas, com medo. Eu tenho que me cuidar para que esse vírus não alcance outras pessoas, queridos. Mas o desespero meu faz com que eu me afaste de Deus e eu fico falando besteira. Você que está em alta sociedade está no mesmo perigo que o pobre. Você que tem mais poder pode ajudar o menos favorecido. Mas existem doenças até piores do que o Covid-19 e nós não estamos percebendo isso. Você vai ali no SUS, no posto de saúde, em qualquer cidade, está difícil um atendimento. As pessoas estão morrendo do coração porque o Covid tem tomado conta. As pessoas estão morrendo em casa de medo de ir para o hospital porque vão ser atingidos pelo Covid. Queridos, há tempo de nós se prepararmos para uma vida eterna. Deus colocou no homem a eternidade. Tem coisas que Deus não vai te explicar, nem a mim, nem a você. A Bíblia mesmo fala, olha aqui, tudo Deus fez formoso em seu tempo. Há tempo para tudo, queridos. Há tempo de nascer e morrer. E até o mundo pôs no coração do homem a eternidade, de tal maneira que ele não descubra a obra de Deus, desde o começo até o fim. Você consegue imaginar como tudo foi formado por Deus e o fim? Não consegue, porque há a eternidade no coração do homem, que ela é um segredo de Deus, para que você se prepare. Existe a doença do ódio, existe a contaminação da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão.
Existe a doença da pessoa que quer ser mais do que o outro. Vamos abrir o nosso coração nesse dia. Você tem colocado no teu coração a eternidade, a vida eterna? Se hoje você fosse levada por um câncer, por um Covid, por uma doença que não tem cura, qual seria a diferença, queridos? A diferença é, eu estou preparada para a morte? Claro que não. Mas você está preparada para ver Jesus? Você tem se preparado na tua mais inocência, na tua simplicidade para ver Jesus? Como está o teu lar? Como está a tua família? Pense nisso, queridos. Pense nisso. Não adianta você ficar levando terror para as pessoas. Porque a morte, Deus colocou de uma forma a eternidade no nosso coração, que é a vida eterna, que você não vai conseguir descobrir. E quando a morte vem, ela vem assim, ó, é uma vela que se apaga. Então, queridos, há tempo de buscarmos Deus. Há tempos de meditar sobre essa pandemia que parou o mundo, o rico, o médio e o pobre. E o que você tem feito para colaborar para que as pessoas tenham paz no coração no meio de uma tempestade? É isso que Deus fala. Deus fala no meio de uma tempestade para os discípulos, lembram dessa passagem, quem lê a Bíblia? Homens de pequena fé. Trabalhe a tua fé. Busque ajuda. Busque o seu líder espiritual, seja o padre da tua paróquia, seja o pastor da tua paróquia. Seja um mentor teu que é uma pessoa usada por Deus. Mas não espalhe o terror, queridos. Porque o Covid-19, o Covid, ele tem a mesma intensidade que qualquer outra doença. Sim, eu sei, Tere, que ele contamina os outros. Mas e nós não temos contaminado as pessoas com ódio, com a falta de perdão, que é muito pior? É uma doença que vai te matando aos poucos. O que você está querendo dizer, Terezinha? Eu estou querendo dizer que há tempo de você perdoar aquela pessoa que você não perdoa. Isso é uma doença. Há tempo de você parar de ter ciúme de alguém que está melhor com você. Isso é uma doença. Há tempo de você procurar Deus. É uma doença. Há tempo de você parar com esse vício que tem te levado à morte. Há tempo. Deus fez um homem e Deus fez uma mulher. Tá aí você homem, tá aí você mulher, e há um caminho para seguir a vida eterna, que é a obediência a Deus. Fica a dica, queridos. Hoje há tempo de você buscar a Deus. Não importa a doença que nós fomos diagnosticados, há tempo de buscar a Deus. Fica aqui o beijo da Tere e que Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? Tudo isso vai passar.